PlayStation 5 tira do rótulo da caixa e também do site oficial da Sony a informação que roda em 8K, ou seja, prometeu e não entregou jogos em 8K até agora. Prometeu muito, não entregou nada? Vamos discutir isso agora no Conversa Vazada. Bom, essa é uma polêmica hoje aqui, né? Esse tema é muito polêmico e a gente tem que falar sobre porque é muito importante. E não envolve só o PS5, né? Ele envolve toda essa geração de consoles, e não só de consoles, né? De games no geral. Né? A gente tem que pensar não só nos consoles quando a gente fala de jogo, né? Porque ele sai também para PC, e muitas vezes sai do mesmo jeito que saiu para o console, né? Às vezes quebrado, às vezes com problema. Então a gente tem, assim, muita discussão a ser feita em cima disso. Porém, hoje o tema é PS5 prometeu e não entregou. Então a gente vai focar aqui um pouco mais no PS5. E eu já deixo a minha opinião aqui logo no começo, que é, sim, o PS5 prometeu e não entregou. Mas calma, eu vou falar porque, detalhe a detalhe, do porquê eu acho que essa geração mais focada aí, lógico, no PlayStation 5, prometeu e não entregou o que deveria. Entregou muita coisa, entregou coisa legal, também vou falar disso. Mas eu acho que pensando aqui no contexto, né, de games e consoles de geração, o PS5 não entregou. A gente tem aí alguns jogos, né, principalmente os exclusivos da Sony, que vieram com tudo, né, no console. A Sony sabe, né, trabalhar com o console dela, assim como as outras produtoras, né, as outras fabricantes, como a própria Nintendo, né, fazendo seus exclusivos ali para um console de 2017, que é o Switch. Né, então, a gente acha que os exclusivos sempre vão, né, aproveitar o melhor do console. Isso realmente aconteceu. Porém, a gente sentiu uma grande falta de exclusivos no PlayStation 5, né? Grandes franquias aí ainda nem apareceram, né? Às vezes não apareceram nem no PlayStation 4. A gente está em uma geração de remasters, remakes, e infelizmente isso daí está se tornando cada vez mais comum, né? As produtoras vão lá, entregam um remaster, entregam um remake, vão lá buscar um jogo que fez muito sucesso. Às vezes jogos aí que foram lançados recentemente, como é o caso do The Last of Us, parte 2, né? Já foi feito o remaster dele para o PlayStation 5. Tudo bem, a gente sabe que é uma nova geração, é uma geração que vai abraçar um novo público, né? Do mesmo jeito que a gente jogava o PlayStation 2 quando a gente era criança, depois veio o PlayStation 3, a gente tem aí a criançada que jogava o PlayStation 4 e agora tá indo pro PlayStation 5. Então, assim, às vezes ele não jogou no PlayStation 4, The Last of Us, porque ele era criança, e agora com o PlayStation 5 ele já tem idade suficiente para jogar, ou, né, maturidade mais para jogar. Então, tudo bem, a gente tem que pensar assim também. Porém, quando a gente pensa em hardware, em gerenciamento de projetos, em criatividade, a gente vai num... Nossa, vou viajar aqui com vocês, né, falando sobre isso, porque dá muito o que falar isso. O PlayStation 5, ele é um console forte, apesar dele ter um hardware que, se a gente comparar com o PC, principalmente, ele já está defasado, né? As configurações ali do PlayStation 5, se a gente for ver a placa de vídeo dele, basicamente, é uma 2070, né? Chegaria ali perto de uma 2070, que seria a RTX 2070. Se a gente olhar para o PC, a gente já está na 4090, já está indo para acho que 5090, 5080. Já não acompanho tanto, mas imagina quanta coisa já não evoluiu no PC, enquanto um hardware aí do PlayStation 5 está ali parado em acho que em 2019, 2018. Tudo bem, estamos falando de console, não estamos falando de computador. Os próprios devs, eles têm, né, ali à disposição um hardware que eles usam para fazer o desenvolvimento, né, os dev kits. E esses dev kits são, né, o hardware do PlayStation 5. Então eles sabem o que eles têm que trabalhar, eles sabem o gerenciamento que eles têm que fazer, quanto de memória tem, quanto de processamento tem. Porém, nem todos os devs estão utilizando disso ou estão trabalhando o suficiente para otimizar os jogos para esses hardwares, que aconteceu em muitos jogos aí, né? Recentemente a gente viu o Dragon's Dogma 2 vinha a 30 FPS no PlayStation 5. Então, poxa, né, um console que assim a gente sabe que tem um poder que talvez, se for um pouco mais otimizado, rodaria ali num 60 FPS, ou seguraria ali um pouco mais, né, do que um FPS dinâmico com resoluções baixas, né? Mas quando a gente também começa a cobrar isso dos desenvolvedores,
a gente tem que ir para o lado de gerenciamento de projetos. O que significa isso? Quando o cara está trabalhando lá, né, o desenvolvedor está lá trabalhando, o animador e todo o conjunto ali, né, dos desenvolvedores do jogo estão fazendo o game, então tem alguém no pé deles, os investidores, né, os donos das empresas, das donas, os donos aí das grandes, né, produtoras, estão no pé deles, eles querem que o jogo saia logo, eles têm né, um target ali para eles lançarem o jogo, né, por exemplo, Natal, ou antes de algum feriado, ou algum, né, momento ali que ele não vai ter uma disputa acirrada com outras produtoras. Então, assim, sempre vai ter por trás dos desenvolvedores também os investidores. Isso que está quebrando muito a geração atual, no meu ponto de vista. Por quê? A gente olha um dos mais clássicos aí, né, dos cenários dos últimos anos, que foi o Cyberpunk. Cyberpunk não deveria ter sido lançado quando ele foi lançado, porque ele veio totalmente quebrado. Ele tentou, de qualquer forma, ali, lançar para a antiga geração, que era, né, a atual geração PS4 One, porém, não tinha como rodar aquele jogo no PS4 One de uma forma, né, que fosse jogável. Hoje em dia tá jogável? Talvez, né? Até dá para brincar. Mas a gente sabe que ele é um jogo de nova geração e que ele foi feito para os novos consoles. Eles não deveriam ter feito essa cagada de ter lançado o jogo num console, né, de antiga geração. E isso afetou tudo, afetou o desenvolvimento do jogo, afetou bugs, glitches. Isso foi reproduzido para os consoles novos também com problemas. Ah, mas eu joguei tranquilo. Não, todo mundo, assim, teve algum tipo de bug, teve alguma coisa ali que foi engraçada, mas a gente sabe que tinha muito problema, teve gente que perdeu save, o jogo foi atualizado várias e várias vezes, e hoje a gente sabe que tem uma versão definitiva do jogo aí, que inclusive tem a DLC, né, para o PlayStation 5, e o jogo tá excelente, é um dos melhores jogos aí, talvez dos últimos tempos. Mas ele sofreu na mão aí dos investidores, né, das produtoras que queriam de qualquer maneira lançar o jogo quebrado para aproveitar ali o hype, né, do momento e liberar para os seus jogadores. Aí a gente sabe a história, né? Eu não vou falar sobre o Cyberpunk aqui. Então, assim, por que eu falo que o PS5 não entregou? A gente sabe que ele tem um hardware que pode ali executar os jogos de forma, né, como posso falar assim, consideravelmente bem. Né? Alguns jogos de 60 FPS. A gente viu muito jogo bom, principalmente exclusivo da Sony, que tem os gráficos espetaculares rodando a 60 FPS. Um dos primores aí da geração, que eu não joguei ainda, mas assim, olhando para todas os reviews, para todos os testes que fizeram, que é o Alan Wake 2. Né? O Alan Wake 2 é um primor gráfico, assim, foi feita uma otimização excelente, tanto que o jogo roda até no Series S de forma considerável, né? Então, eu acho que quanto os desenvolvedores querem fazer, eles fazem, sabe? Porém, a gente sabe que tem tudo isso aí que eu falei, já comentei antes. É uma decepção essa geração, né? No sentido de tudo, tá? De entrega, de jogo, de lançamento exclusivo, de jogos novos. A gente sabe que é difícil inovar, é difícil ter criatividade. Então, tudo que você for lançar hoje, tudo que uma produtora vai lançar hoje, vai ser comparado ao que já foi lançado. Isso é normal. Porém, hoje está assim, absurdamente alta a régua dos jogadores, né? Depois de Red Dead Redemption, depois de Zelda Breath of the Wild. Então a gente sabe que a régua dos caras tá lá em cima, e se entregar qualquer coisa, os jogadores vão cair matando, o pessoal vai cair ferozmente em cima dos desenvolvedores. Isso gera crítica, isso gera review negativo, o que gera, né, não dá lucro para as empresas, e tem muitos casos aí de empresas falando que até hoje não pagaram os jogos, né? A própria Warner achou que ia fazer milhares de dólares em cima do Esquadrão Suicida, né? O Suicide Squad, e eles ainda estão aí no débito com esse jogo. Então, assim, essa geração, ela pode ser considerada uma das piores de todos os tempos, porque se a gente olhar para trás, a gente só viu a evolução de um console para o outro, e quando a gente olha da evolução do PS4 para o PS5, do One para o Series, a gente vê que o salto gráfico não foi tão grande, o salto de otimização, de desempenho não foi tão grande. Né? A gente teve alguns jogos, sim, que rodaram lindamente nessa geração. A gente tem bons jogos que foram lançados
né, Tears of the Kingdom. A gente tá falando do Switch, né, ainda não é nem nova geração, mas a gente tem aí Ratchet & Clank, a gente tem vários e vários jogos que foram lançados nessa geração, que são ótimos, são excelentes, mas no contexto geral, assim, da gente olhar de 2020 até agora, que foi, né, a gente tá indo para o meio da geração já, basicamente, e não tem nada, assim, que realmente faça você querer ir para a nova geração, de qualquer maneira ir para a nova geração. Não, eu preciso ir para a nova geração por causa desse jogo, né? O que aconteceu muito nas outras gerações. Todo mundo queria ir para o PlayStation 4, todo mundo queria ir para o One, por conta de algum jogo, por conta de algum lançamento. E até então, essa geração não entregou isso, tá? E principalmente o PlayStation 5, porque a gente espera muito da Sony, a gente espera muito dos exclusivos dela, e no meu ver, até então, não entregou, tá? Vamos chamar aí de cachista, de nintendista, mas isso vale para tudo, tá? Não vale só para Sony. A gente tá falando aqui desse vídeo do PS5, por isso que essa é a minha opinião. E outra coisa também que eu gostaria que meus amigos comentassem é com relação, né, à próxima geração aí. A gente, que eu falei, a gente tá chegando no meio aí da geração, né, a middle gen que eles falam, então talvez surja aí um PS5 Pro, um Xbox Series Pro, sei lá, Series Z. Então, o que vocês acham disso também? Eu quero que vocês comentem aí, meus amigos. Eu acho que o PS5 Pro, ele precisa vir para continuar dando espaço para os desenvolvedores, não deixando eles no gargalo com otimização, né? Porque eles tendo a mais do que eles precisam, eles não precisam otimizar tanto, né? Eles vão lá, jogam lá e beleza. Então, quem sabe a gente receba coisas menos quebradas, com otimização melhor, e também, às vezes, dá um salto aí na criatividade, né? Deles poderem fazer o que eles têm vontade de fazer e desenvolver. Beleza? Essa aí é a minha parte do áudio. Ficou gigantesco, mas eu espero que vocês tenham gostado. E agora deixo aí com o Mu e com o Fê também, para eles darem a opinião deles sobre essa geração. Bom, para variar um pouquinho, eu faço das minhas palavras a do Bruno, né? Ninguém aqui entende mais de hardware e de software do que ele. E eu imagino que, além da questão técnica, eu tenho que trazer um pouco aqui da minha frustração pessoal como gamer, porque o PlayStation 5 foi o único PlayStation que eu comprei no lançamento. O PlayStation 1, eu me recordo bem, foi tipo 1 ano depois que lançou, uma galera já tinha e eu não tinha ainda, então eu esperei bastante para comprar. O 2 também, o 3 também, e o 4 foi um pouco mais cedo, mas mesmo assim não no lançamento. O PlayStation 5 foi o único que eu comprei assim logo quando lançou, então eu imaginava que seria uma brusca mudança, né? Principalmente gráfica, né? Eu não estou falando aqui sobre jogabilidade, até porque o tema desse vídeo é a questão do 8K, a questão de resolução e tudo mais. Existem jogos maravilhosos que eu joguei no PlayStation 5, mas eu me diverti muito mais no PlayStation 4, por enquanto, e eu acho que essa vai ser a tendência. E os outros consoles também me marcaram muito mais, e não é uma questão nostálgica, eu tô aqui falando aí pela questão gráfica, né? Porque o Play 1 pro Play 2 é brutal o salto gráfico. O Play 3 pro Play 2 também tem um salto gráfico enorme. O 4 pro 3, no começo não sentia tanto, mas no final, se a gente for comparar, também é um salto muito grande. Já o 5 pro 4 a gente não sente, né? Eu já falei num vídeo anterior, o Brice já falou agora no nosso áudio aqui. Nós temos o Alan Wake 2, que também ainda não joguei por conta do valor, né? Isso é uma outra coisa que a gente pode debater algum dia. O valor dos jogos também é algo que frustra bastante nessa geração, né? Então o Alan Wake 2 está aí, ele saiu, ele é lindo, a gente vê gameplays, vídeos dele, ele é maravilhoso graficamente, mas tão só ele. De resto, a Sony está vivendo, como o Brice também falou, de remasterização, de remake, né? Em dar uma polida melhor em jogos que praticamente acabaram de sair, e não tem absolutamente nada que saiu e encheu os olhos, assim. A nossa esperança, a esperança de muita gente, é com o GTA 6, em questão de mundo aberto, gráfico e jogabilidade, né? Trazer algo revolucionário, porque a Rockstar sempre revoluciona,
mas exclusivos da Sony deixaram muito a desejar. Novos jogos dessa geração, não só do PlayStation, mas de todos os outros consoles, né? O Starfield está aí, não me deixa mentir, foi uma grande frustração aí para a Microsoft, para quem gosta dos Xbox, né? Enfim, é muito frustrante para quem é gamer, é muito frustrante para quem gosta de jogos, porque não teve o salto que a gente esperava, não teve a evolução que a gente esperava e ainda teve um salto de preço também que a gente não esperava. Então é frustrante essa geração e eu me sinto lesado, porque em breve, eu acho que em breve a gente vai ter um PlayStation 6, um novo Xbox, e a gente não usufruiu muito bem do PlayStation 5, e eu particularmente comprei no lançamento, gastei uma grana gigante, teve um pau no meu PlayStation, gastei mais uma grana para trocar a placa central dele, enfim, aí já entra no âmbito pessoal, mas a frustração é grande como gamer, e eu sei que como eu, muitos outros se sentem frustrados também. Ô, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Felipe e eu queria dizer que concordo com tudo que foi dito. Mas aí fica um questionamento. Alguma coisa entregou 8K hoje em dia? Não sou defensor, mas alguma coisa entregou 8K? Não entregou.